Bom dia, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia. Tio Ismael mais uma vez voltando aqui, só que hoje pra gente ter aula de literatura, ok? Vamos que vamos, dando seguimento aos nossos estudos sobre literatura, e hoje nós vamos ver uma corrente literária, que eu particularmente gosto bastante. Eu gosto muito dessa corrente literária, é uma corrente bem interessante, se mistura com a história, novidade, se mistura com a história, e também acho que é por isso também que eu gosto bastante, mas também porque é um momento de transformação, um momento de transição, um momento de tudo novo, um momento de espanto, é um momento em que chega-se ao Brasil, Eu estou falando, meus amores, do quinhentismo, O quinhentismo vai ser a nossa corrente literária de hoje, tá bom? E é um momento bem interessante da história, que é o momento da chegada dos portugueses ao Brasil, o momento onde essas duas nações se encontram de vez, até porque, como nós sabemos, Portugal já tinha o conhecimento da existência do Brasil, das terras brasileiras e tudo que aqui acontecia. Então, na página 5 do livro de vocês, peguem aí por gentileza, rapidinho, deixa eu dar um tempinho aqui para vocês pegar, deixa eu só organizar aqui o computador, meu retorno, aí tá legal, o câmera também tá ok, áudio também tá ok, a literatura, ok? Pegaram aí? O livro 2, tá? Livro 2 de literatura, página 5. Vamos lá. E a gente começa da seguinte forma. Com a chegada do século XVI, período das grandes navegações, e aí nós vamos ter o período das grandes navegações, como nós sabemos, a burguesia portuguesa, a burguesia europeia, ela vai necessitar da descoberta de novos produtos, novos rumos de comércio, E aí, com a necessidade de comercializar, de trazer para o Brasil, de trazer para a Europa, esses produtos para serem comercializados, dá-se início a essas navegações. Não foi assim do dia para a noite, Vamos navegar, pouco se jogou lá no oceano e começaram a navegar. Não foi bem assim que aconteceu, Teve todo um processo, toda uma adaptação das cartas geográficas, dos mapas, da bússola, do astrolábio e por aí vai. E o nosso livro diz o seguinte: no século XVI, período das grandes navegações, Portugal, por meio de uma política que visava novos mercados consumidores, como eu acabei de falar para vocês, visava-se novos mercados consumidores, onde essa região pudesse consumir os produtos que Portugal precisava para enriquecer. Estamos falando da concepção do metalismo, de encontrar, de buscar ouro, metais preciosos, etc. Todo aquele contexto histórico que nós já vimos. Bem como a busca por metais preciosos, como eu acabei de citar, encontrou no Brasil um excelente território para realizar essas necessidades. Então, o Brasil era um ponto estratégico no qual Portugal encontrou, achou, descobriu, entre aspas, era um ponto estratégico de comércio, onde ali ele iria explorar o ouro e os metais preciosos, porque lá na Europa nós vamos ter a concepção do metalismo, Quanto mais ouro, quanto mais metal precioso um país tiver, mais ele vai ser rico, mais vai ser poderoso, através da capacidade de cunhar, de criar, de fabricar moedas. Então, por isso que se tinha essa concepção do metalismo. E também em busca do mercado consumidor, onde Portugal iria explorar, porque é isso que ele fazia, Ele explorava matéria-prima, levava para Portugal, produzia, produtos lá, tecidos e tal, de consumo do dia a dia, e queria um local para escoar, um mercado consumidor, Então ele queria desde um local para ele explorar produtos, que no caso o Brasil, como também um local de mercado consumidor. Esse é o contexto histórico que se insere o quinhentismo. Ok? Adiante. Anunciou-se então a terra encontrada como fértil, do litoral abundante ao sol gracioso, com um povo de início cordial aos intercâmbios culturais que propunham os viajantes. Nela, o produto atraiu a atenção. O pau-brasil, o nosso querido e famoso pau-brasil, Essa árvore aí
foi quem deu, né, quem iludiu, quem trouxe a ganância, quem atraiu, aliás, perdoe-me, quem atraiu, né, os olhos de Portugal para o Brasil. Foi essa madeira. Isso por quê? Porque através do pigmento, né, extraído dessa árvore aí, criava-se uma tintazinha vermelha, capaz de tingir os tecidos, além do que também a própria madeira para a produção de objetos, né? Então, o pau-brasil, esse nosso camarada aí, que deu o nome, que batizou a nossa terra de Brasil, né, é quem foi o responsável por iludir, por trazer, por ludibriar os portugueses aqui para o Brasil, ok? Continuando. Nela, o produto atraiu a atenção, o pau-brasil, madeira da qual se extrai uma tinta vermelha, como eu já expliquei. O Brasil quinhentista era caracterizado por uma terra ocupada por índios, né? Então, o nosso país era uma terra caracterizada, né, pela ocupação de indígenas. E lembre-se, era uma diversidade de indígenas, como na imagem aí está mostrando, né? Uma diversidade no sentido de que eram diversas tribos, né, diversas aldeias que falavam diversas línguas, que tinham cultura compartilhada, mas ao mesmo tempo também bem um pouco diferente, né, umas das outras, né? Então era um país totalmente povoado por indígena. E o contato do europeu com esses índios, né, é que também vai ser característica do quinhentismo. O contato, por quê? Nós vamos ter, né, como eu já falei para vocês, nós vamos ter um europeu branco, barbudo, né, o modo de se vestir é de um jeito, de uma forma, e nós vamos ter um índio totalmente diferente. Né, a pele escura, o cabelo também diferente, sem nenhum pelo, né, então andavam nus com suas vergonhas à mostra, assim como falava lá na carta de Corobá de Caminha, né? Então foi um choque de cultura, foi um choque cultural, foi totalmente oposto, né, essas duas culturas. Nisso fez com que essa relação português-indígena também se caracterizasse no quinhentismo. Aí ele continua, né? Que possuem hábitos diferentes, como já falei, dos adotados pelos europeus, como já expliquei. O território possuía uma natureza ímpar, com plantas e animais exóticas, a qual instigava a curiosidade dos desbravadores portugueses. Então, a gente vai ver um pouco mais adiante, né, que eles vão começar a descobrir a terra, o território. Eles vão começar a explorar, a descobrir as belezas, né, as riquezas que tinha o território. É tanto que existe uma música, né? Depois vocês podem até pesquisar essa música, tá? Para vocês ouvirem direitinho. Eu posso mandar também lá no grupo, enfim. Essa música chama-se Chegança, de Antônio Nóbrega, tá? Chegança, de Antônio Nóbrega, ok? Eu não sei se eu posso colocar aqui por conta do YouTube, tá tudo bom, enfim. Chegança, de Antônio Nóbrega, ok? Então pesquisem lá que vocês vão ver disso que eu estou falando. Esse choque de culturas, né? Esse choque de realidade totalmente diferente, o europeu com o indígena, e essa questão de como o europeu vai descrever o território, né? Um céu lindo, um sol, um calor maravilhoso, a água limpa, a terra também, que é bonita, que é boa, né? Que dá para plantar, as especiarias também que aqui existem. Enfim, a música ela é genial, ela é incrível, fala muito bem da história do Brasil e também dessa época quinhentista, ok? Depois eu dei uma pesquisadazinha lá. Vamos lá, colocando aqui. Em decorrência dessa atmosfera, a literatura dessa época abrigava traços que exaltavam a terra recém-descoberta, como se pode ver em Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, por exemplo. Esse texto, né, Diálogos das Grandezas do Brasil, ele vai descrever toda a beleza que ele encontra no Brasil, né? Tudo aquilo que é bonito, que é maravilhoso, como eu já falei, o próprio índio em si, a terra, a água, né, o sol e por aí vai. É um texto muito bom também, depois a gente pode até explorar um pouquinho. Apesar de os portugueses terem chegado a terras brasileiras em 1500, ainda se passaram há cerca de 30 anos sem que o colonizador nela se firmasse.
Os primeiros europeus que vieram povoar o Brasil eram, em sua maioria, soldados, agricultores, mercadores e alguns sacerdotes. Então, nós sabemos que, quando os portugueses descobriram o Brasil em 1500, mesmo assim, ainda levou 30 anos para que eles pudessem se fixar, né? Isso porque eles não vão encontrar aquilo que eles querem logo de início, o ouro. Em história, nós já estudamos todo o processo, né, da descoberta do ouro lá de Portugal, do Brasil. Mas, de início, eles não vão achar o ouro e vão deixar um tanto quanto de lado. 30 anos depois é que vão se fixar. Bom, visto aí, né, nós passamos um pouco pelo contexto histórico em que está inserido o quientismo, ok? Vamos lá, adiante. Aí na página 5 ele coloca os desdobramentos da chegada dos portugueses. A partir da segunda metade do século XVI, as terras recém-encontradas, né, causavam interesse em outros povos, além dos viajantes portugueses, entre comerciantes e militares. Havia aqueles que vinham para conhecer e noticiar sobre essas novas terras, como é o caso do escrivão Pedro Vaz de Caminha, que acompanhou, né, a expedição de Pedro Álvares Cabral. Então, com a notícia, né, da descoberta do Brasil, né, mas já se sabia da existência do território, muitas pessoas vieram para o Brasil, encantados pelaquela terra que foi descoberta, encantados pelaquela terra que foi descrita, como ele coloca aqui, né? Entre os comerciantes militares, havia aqueles que vinham para conhecer e noticiar sobre novas terras. É importante também a gente ressaltar que, além de comerciantes militares, vinham também para o Brasil, né, degredados, que eram pessoas expulsas lá de Portugal. A gente vai falar um pouco mais sobre eles, tá? Mas de diversas formas, diversas pessoas vinham para o Brasil. Isso por quê? Isso porque chegou lá, né, lá em Portugal, a notícia dessa nova terra que foi descoberta, esse território descoberto, tudo, essa novidade, e as pessoas queriam ver, queriam conhecer. Então, era como se fosse um atrativo, né, por assim dizer. Ok? E, acompanhando aqui nosso texto aqui, nós temos, né, acontecimentos históricos que são associados ao quientismo, ok? Então a gente vai ver agora alguns acontecimentos históricos aqui que estão ligados ao quientismo. O primeiro ponto é a expedição de Pedro Álvares Cabral de 1500. Como nós sabemos, né, nossa história conta pra gente que Pedro Álvares Cabral, né, vem para o Brasil, né, de acordo com as navegações e tudo, né, que ele vem para o Brasil, ele vai para as Índias lá e tudo, e erra o caminho. Mas nós sabemos que Cabral era um navegante, né, em busca desse novo comércio que era lá o objetivo de Portugal. Era um navegante que vinha em busca desses metais preciosos, desse campo para praticar o comércio, né? Então, Cabral fazia parte desses navegantes lá, como Vasco da Gama, Bartolomeu Dias. Então, todos eles tinham esse teor econômico em suas navegações. Tinha-se também o teor aventureiro, né? Por que não dizer? Tinha-se também o teor aventureiro. E também, né, tinha a questão das novas descobertas, como a nossa própria lâmina coloca aí, né? As grandes navegações que estavam, né, para essas descobertas, novos territórios, novas colônias, né? Porque a gente pode associar essas grandes navegações à busca de produtos para comercializar, como também a descobrir novas colônias, né? O famoso colonialismo. Nós vamos ter também, né, o expansionismo de Portugal. Portugal queria se expandir territorialmente, ok? Portugal queria encontrar novas terras para colonizar. E a reforma protestante. Ismael, mas o que é que a reforma protestante tem a ver? Porque até onde eu sei, Martinho Lutero lá, né, insatisfeito com algumas atitudes corruptas da Igreja Católica, ele vai ser contra e vai fazer toda a reforma, tudo e tal, né? Vai modificar o modo de pensar lá daquela época. Porém, vejam só, quando a reforma protestante aconteceu, muitas pessoas deixaram de ser católicas e passaram a ser protestantes. Com isso, a Igreja Católica ela começa a perder, né, muitos fiéis,
As pessoas que faziam parte da Igreja Católica começam a deixar, sair da Igreja Católica e aderir ao protestantismo, a religião de Lutero. Ok? Com isso a Igreja tem uma crise. Só que a Igreja Católica naquela época não ficou parada assistindo essa crise. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a Contra-Reforma, né? Que é justamente, né, uma das ferramentas da Contra-Reforma foi a criação da Companhia de Jesus. E essa Companhia de Jesus era justamente os padres jesuítas, que tinham o objetivo, a missão de viajar pelo mundo catequizando as pessoas. Então, a literatura do quinhentismo tanto é de informação, né, sobre os textos da Terra, como eu vou falar aqui, né, já há um tempo, como também de catequização. Então, os padres jesuítas, né, que vêm para o Brasil, eles vêm com a intenção de catequizar. E isso faz parte também da literatura quinhentista. Ok? Beleza? Ainda na página 5, né, no segundo parágrafo, a gente tem aqui: o quinhentismo, mesmo não tendo apresentado um estilo literário articulado e desenvolvido, mostrou algumas manifestações que mereceram a atenção dos estudiosos da literatura ao longo do tempo. Isso por quê? Alguns estudiosos dizem, né, consideram que o quinhentismo não é uma literatura, não é uma corrente literária, porque ela não se encaixa em nenhum perfil das outras, né, que vão ser de fato correntes literárias. Por quê? Porque o quinhentismo, né, ele é mais uma questão de documentação. O quinhentismo ele é mais uma questão de informação. O quinhentismo ele é mais, né, ele tem uma estrutura de informar, de registrar. Ele é mais de registro. Por esse motivo é que alguns estudiosos não consideram. Porém, devido ser uma produção muito forte, muito presente e muito existente, né, ela entra sim como corrente literária. Ok? Dentre as produções literárias desse período, destacam-se duas vertentes de texto, né? Então, dentro da produção literária desse período, destacam-se duas vertentes. A primeira é a literatura de informação. Como vocês podem ver aí no vídeo, né? Na fotinha aí, legal, bonitinha, eu coloquei, né, uma carta. Essa carta aí, ela representa a literatura de informação. Por quê? Porque o que deu início à literatura quinhentista de informação foi justamente a carta de Pero Vaz de Caminha, que ele escreve para o rei de Portugal, né, de acordo com a viagem de Cabral. Então, Pero Vaz de Caminha, ele acompanha a viagem de Cabral, e ao chegar no Brasil, né, ele vai relatar, ele vai escrever tudo que ele vê, tudo que ele acha, tudo que ele encontra, a impressão dele, e envia para o rei de Portugal. Então, por conta disso, alguns historiadores, alguns sociólogos, alguns estudiosos dizem que não, que ela não é uma corrente literária. Outros dizem que sim, porque não é somente um relato, mas sim tem a beleza do relato por trás, a forma que ele descreve, né? Então, as duas vertentes a primeira é a literatura de informação, né, que tem, como já falei, o caráter de informar ao rei de Portugal as descobertas de Caminha e de Cabral. E a segunda vertente é a literatura de formação, né, que está ligada à catequização dos índios. Olha aí na imagem, né, na fotinha bonitinha aí, né, que a gente pode ver, né, um padre ajoelhado, né, como se fazendo uma celebração, e o outro padre aí ensinando, como se dando aula, catequizando, né? Então, justamente isso. É literatura de catequização, de formação, né? Uma é de informação, de informar algo a alguém, né? No caso, Caminha ao rei de Portugal. E a segunda é de formação, de catequização, ok? Mas essa questão da catequização é um tanto quanto complicada, né, para a gente debater. Aliás, complicada e ilegal para a gente debater, porque houve um processo de aculturação, não foi? Foi, a gente chega já aí, tá? Houve esse processo em que o índio, ele perde, né, a essência dele, deixa de toda a cultura que já é dele, tudo, para aderir a uma cultura que não é dele, que no caso foi a católica, né? Mas a gente entra já nesse debate aí.
Na página 6, né, nós temos aí linguagem quinhentista. Acompanhe, por favor. Privilegiando o registro de fatos, as manifestações quinhentistas eram compostas de textos, cartas em sua maioria, né? Perceba o que ele diz, privilegiando o registro de fatos, com a intenção de fato registrar, né? Que versavam sobre os interesses da exploração de riquezas encontradas na Terra Nova, sempre erigidos sobre a ideologia do dominador. Então percebam que o que ele diz aí para a gente? Que os textos quinhentistas sempre eram feitos, né, criados com a visão do colonizador, ou seja, dos portugueses. A gente não vai encontrar nenhum texto da época quinhentista da visão do índio, porque praticamente, tecnicamente, não existe. Porque todos os textos quinhentistas era a visão do branco europeu sobre o índio. Né? Então, a visãozinha que ele chega... É que quando a gente vê, né, a gente estuda história do Brasil e tudo, a gente sempre vê os portugueses falando dos índios, como foi chegar, né? Quando a gente chegou, avistou, e na praia, na carta a gente vai já ver. Na praia existiam pessoas, estavam nus, com suas vergonhas à mostras e tal, não sei o que, a gente nunca viu um texto da visão do índio. Como o índio está na praia, vendo o barco vindo lá. Então, imaginou que legal seria se a gente encontrasse algum texto desse, né? Quem sabe? Vamos pra frente, quem sabe a gente não acha? Vamos lá. Registros históricos datados do início do século relatam que exploradores, aventureiros, indígenas e degredados compunham grande parte da população do primeiro século de vida nacional. Então percebam que a gente tinha os índios, né, os próprios indígenas, aventureiros que vinham para conhecer a terra, para ver a terra, porque era novidade, era altamente novo, extraordinário. Então eles vinham conhecer a terra, ver, né? Exploradores e os degredados. Por falar em degredados, eu tenho uma dica bem legal para vocês aqui, tá? Esse filme, Caramuru, a invenção do Brasil. Gente, esse filme é muito bom. Esse filme é muito, muito bom. É um dos meus filmes prediletos, assim, do cinema brasileiro. É muito legal esse filme, porque ele trata do Diogo Alves, né? Que é esse ator aí, que é o Selton Mello, né? Ele fala o Diogo Alves, que ele foi um degradado. O que foi um degradado, Ismael? Lá vai Ismael dar spoiler do filme, tá? Mas quem se interessar, assiste, vocês vão gostar muito. Diogo Alves, ele é degradado de Lisboa para Portugal, para o Brasil, tá? Isso porque, naquela época, quando algumas pessoas cometiam alguns crimes, né? Quando algumas pessoas tinham que pagar alguma penalidade, alguma coisa, quando as pessoas contestavam as coisas naquela época, eles eram degradados, ou seja, expulsos. Tchau. Vá para o Brasil, como se fosse uma prisão, como se fosse pagar sua penitência. Vai pagar sua penitência lá no Brasil, tá tudo certo, né? E aí, Diogo Alves, ele é um degradado, ele vem para o Brasil, só que aí o barco que ele está, né, aquela dela que ele está, naufraga e tal, e ele acidentalmente vem parar no Brasil. Já vinha, né, mas chegou, conseguiu chegar. Chegando aqui, ele vai conhecer, né, a tribo dos Tupinambás, e ele vai conviver entre esses Tupinambás. E ele, né, no momento, quase perto do momento em que ia ser devorado, que os Tupinambás eram canibais, né, faziam o ritual de antropofagia, né, ele dispara uma arma de fogo, e essa arma de fogo, ela faz um barulho. Opa, bate aqui, pegou tudo. Fica quieto, mano. Aí. Então, o barulho, né, da arma de fogo é semelhante ao barulho do trovão. Então, de repente, os Tupinambás começam a chamar ele de Caramuru. Caramuru, 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 que era o deus do trovão lá dos Tupinambás. E aí, ele também tem um romancezinho com a filha do chefe dos Tupinambás e tudo. Ele leva uma índia para Portugal. Agora, assim, é um filme que foi, óbvio, tem a sua ficçãozinha, né? Tem a sua historinha, tem aquela parte, né, que é inventada, mas ele é totalmente baseado nesse conto real, né, do Caramuru e a filha do chefe dos Tupinambás, que tiveram um romance. Muito top esse filme, ele é engraçadíssimo.
Ele é muito engraçado, ele é como se fosse uma comédiazinha, tem um romancezinho também. É muito top esse filme, muito bom mesmo. Quem tiver a oportunidade, assista, vocês vão ver. E tem até uma parte que é interessantíssima, né? Mais spoiler do filme, mas tudo bem, tá valendo. Tem uma parte que é bem legal, que eles ficam aprendendo a língua um do outro, né? Ele fala, não sei o que, a manga. Aí a Índia faz manga, aí pega uma fruta, a manga, ele faz, não, a manga, não é a manga da camisa. Aí ele, não sei o que, é o fiapo. Aí ele, fiapo, aí tem um fiapozinho assim da roupa. Fiapo, ela, não, fiapo de manga. Ou seja, porque a língua, né? A língua tem esse duplo, né? Essa duplicidade, né? Eu falo uma palavra tem 2 ou mais significados, né? Então é bem interessante com esse filme, porque a gente até essas questões percebe, né? Sem falar que a trilha sonora é de Lenin, um dos artistas mais complexos que eu acho aí, né, da nossa região, da nossa cultura. Enfim, o filme é top, fica a dica, tá? Quem puder, assiste e depois me conta aqui o que achou do filme. É parecendo um blogueirinho, né? O negócio de top, me contar aqui depois. Mas você é professor, você não é blogueiro, não. Volta pra cá, vamos lá, vamos embora. Na página 6 ainda, tá? No segundo parágrafo ele diz: nesse período da literatura brasileira, não houve registro de textos literários no sentido escrito da expressão, pois ainda não se encontrava neles um valor estético. Ao contrário, eram textos escritos e redigidos, em sua maioria, por aventureiros, os quais informavam sobre o gentio, o indígena, né, que era chamado de gentio na época. A vegetação, o clima, a fauna e a riqueza. Então, nós não vamos ter um texto brasileiro, né? A gente ainda não vai ter o quentismo, gente, só para reforçar. O quentismo, ele não é uma corrente literária brasileira, tá? Ele é de informação, ok? É de informação, é como ele diz aí, ó, não é brasileira, porque o Brasil ainda não vai gerar o seu próprio texto aí. É como ele diz, apenas de aventureiros ou navegantes, né, que vão falar sobre os gentis. A literatura de informação, aliás, abaixo, né, de modo geral, né, de linguagem, vou passar aqui para vocês aqui, aí. De modo geral, a linguagem deste período é marcada pela manutenção da norma padrão e da linguagem formal ao longo dos textos de formação e informação. Então nós vamos utilizar aí, né, a linguagem padrão, formal, né, que se falava na Europa na época, ok? Duas maiores vertentes, né, do quentismo. Nós temos aí a prosa de Pero Vaz de Caminha, né, e na poética do José de Anchieta, né, são as duas maiores vertentes do quentismo. Quando a gente fala, né, na prosa do Pero Vaz de Caminha, é da informação, tá? Porque a carta, quem fez foi Pero Vaz de Caminha para informar ao rei de Portugal, então deu informação. E quando falamos na poética, né, na poesia de José de Anchieta, falamos da informação, da catequização, já que José de Anchieta foi um dos principais padres lá do quentismo. Ok? Beleza? Adiante. A literatura de informação, aliás, a literatura informativa é empreendida na primeira metade do século XVI, período de firmação dos portugueses no Brasil, além de documentar uma época, né, descrevendo a formação de espaços geográficos e cultural do país, serviu como sugestão para temas de outras correntes estéticas futuras. Então é importante a gente lembrar que o quentismo, né, ele vai servir de inspiração para outras correntes aí que vêm, né, na sua frente. E falando um pouquinho mais agora sobre este moço aqui, tá? Olha ele aí, da barba bonitona, ok? Esse daí é o Pero Vaz de Caminha, né? O mais importante nome da literatura informativa, né? O quentismo. Ele nasceu em Porto, distrito de Portugal, lá por 1437, em uma família burguesa, e ele foi o escrivão da frota de Cabral, tá? Então esse aí é o famoso Pero Vaz de Caminha, o responsável
pela literatura de informação, ok? E vamos acompanhar agora, gente, na página 7, tá? Um pouco aí da carta, tá? Isso aí é um trechinho da carta, ok? De Pero Vaz de Caminha. Acompanha aí, vou deixar a imagem dele aí, a imagem da carta aí, pra gente imaginar que é esse maluco aí que tá falando com a gente, né? Vamos deixar a imagem dele aí e a carta pra gente imaginar que ele tá falando. Vamos lá. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. O que é que ele quis dizer? Está falando do indígena aí, né? Está falando dos índios. Ele está descrevendo o índio como é, e ele diz que para o índio andar nu era normal, porque o índio era inocente. Como é que ele fala? Nem estima de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, né? Estava nu, peladão. E nisso tem tanta inocência, o índio não via maldade na nudez e andar nu, tá? Ele não via essa maldade, né? Como mostrar o rosto, ok? Continuando aí o muito doido. Os cabelos seus são corredios e andavam tosquiados, de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa por estrado. Sancho de Toba, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós, outros que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e a si mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. E andavam lá outros quartejados de cores, a saber, metade deles de sua própria cor, e metade de tintura preta, um tanto azulada, e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas que dá a nós muito bem olharmos. Não se envergonhavam. Obviamente, né, a beleza, né, das Índias vai chamar a atenção dos portugueses, dos europeus, né, vai chamar a atenção deles, porque nós vamos ter lá na Europa mulheres que se vestiam com camadas de roupa, de pano, de vestido e tal, né, a pele branca, parda, porque na Europa tinha-se a concepção de quanto mais branco é sinônimo de beleza, né, de coisa bonita, tudo tal. Então, quando o português se depara com a indígena, né, com a Índia, óbvio que ele vai chamar a atenção, porque vai ficar olhando para ela, né, ele vai sentir aquele desejo e tudo, até porque para ele é um novo, é uma novidade, e estavam, como diz aí, com as vergonhas à mostras, né? Continuando. Ali, por então, houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbana deles ser tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenamos-lhes que se fossem, e assim o fizeram, e passaram-se para além do rio. Então percebam que, né, essa leitura, essa passagem, né, ele está descrevendo o índio e mais, né, a carta de Pero Vaz de Caminha, né, ele Caminha, aliás, ele coloca o índio, né, o índio nem é homem, porque não é civilizado, porque segundo na época, né, para ser civilizado tinha que ser como o europeu, branco, vestido, tal, tudo católico, né? Então ele vai dizer,
Não são homens, porque não são civilizados, andam nus, tal e tudo, né? Não tem religião, segundo eles, né? Praticam o canibalismo, que era a antropofagia, mas também não são bichos, não são animais, porque tem a aparência humana. Eles conversam, eles têm a aparência humana, eles têm hábitos humanos, né? Então não são homens e nem são bichos, segundo o europeu. Então ele vê o índio como uma criança, como algo puro, algo inocente, algo novo, como uma folha em branco, né? Que é capaz, né, de ser catequizado, sim. Então por isso que ele vai dar início, que vai começar, né, a catequização dos índios. Isso porque ele vê o índio como uma criança pura, inocente, como ele coloca aqui, tá? Na página 8, coloquem aí por gentileza, adiante, ele coloca o seguinte: nos fragmentos transcritos anteriormente, pode-se perceber a ideologia mercantilista no interesse em saber se havia na terra encontrada metais preciosos, como ouro e prata. Então a gente pode ver o mercantilismo ali, né? Quando ele diz que o índio aponta para o colar dele, né? Do português lá, aponta para a terra e diz, ó, aqui tem isso aí, né? Aponta também para o castiçal de prata e diz, ó, aqui também tem isso aí. Então a gente já vê aí o interesse mercantilista, né? O metalismo que eu coloquei lá. Também se verifica o estranhamento cultural dos portugueses em relação à nudez do indígena, como eu acabei de explicar para vocês, né? Decorrente da visão de mundo reveladora do cristianismo medieval, né? Como eu acabei de falar para vocês aí. Na página 8, tem um pouquinho mais ainda sobre a carta, né? Que a carta, né, de Pero Vaz de Caminha, ela é conhecida como a certidão de nascimento do Brasil, né? Como ele coloca aí. A carta a El Rei Dom Manuel, a carta de Caminha, né, sobre o achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Interessante, né? Então a gente acabou de ver aí, meus amados, sobre o quinhentismo, né, em relação à literatura de informação. Vamos agora começar, né, vamos pular para a literatura de formação, ou também conhecida como literatura jesuítica, né? Que é essa parte aí agora da catequização dos índios, né? A gente pode ver aí na imagem que eu estou compartilhando com vocês, né? Padres aí mostrando uma imagem, né? Uma imagem de Jesus Cristo aí, não é isso? E aí a gente vê aí essa imagem muito conhecida entre os católicos, né? Que as famílias católicas bem tradicionais conhecem bastante essa imagem, né? E aí a gente vê alguns índios aí, né? Como se estivessem aí conversando, estivessem escutando, desculpem, como se estivessem aí sendo catequizados, né? Então dá pra gente ver bem forte, é bem legal, né? Essa catequização aí dos indígenas, ok? Vamos lá. Na página 9, coloquem aí por favor, me acompanhem. A chegada dos jesuítas no Brasil, né? Por meio da Companhia de Jesus, lembram? Companhia de Jesus foi criada lá na Europa pela Igreja Católica para viajar pelo mundo, né, espalhando a religião cristã, né? A religião católica, aliás, a religião católica. Então, essa é a Companhia de Jesus. Tinha em si um projeto ideológico advindo da coroa portuguesa, né? O de submeter os índios à cultura cristã, né, vigente em Portugal. Então a intenção era essa, né, converter os índios à cultura cristã. Muitos críticos literários e estudiosos denominam tal processo como aculturação do aborígene brasileiro, porque os indígenas foram submetidos ao cristianismo, tendo seus rituais, crenças demonizados pelos jesuítas. Então, muitos historiadores, né, muitos estudiosos, dizem que esse processo foi um processo de aculturação. O que é esse processo de aculturação? Eu tiro a tua cultura, né, eu vou desfazer a tua cultura e vou colocar a minha. E vou te obrigar a seguir agora a minha cultura. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, que se depararam lá com os índios que eram canibais, que andavam nus e tal, como nós já vimos, eles vão dizer, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, né? Essa religião está totalmente errada. E
para catequizar, como é que eles faziam? A tua religião é a errada, né? Eles chegaram até a demonizar, a tua religião é do capeta, do demônio e tal. A minha que é a correta, então, deixa eu colocar a minha aqui, né, no lugar da sua. Então chegava-se a demonizar, dizer que não era de Deus. Houve Inquisição no Brasil, sim, você sabe muito bem o que é Inquisição, tá? Houve alguns relatos de Inquisição. Existiam também, né, escolas, né, as escolas, né, os aldeamentos indígenas. Nessas escolas, né, esses aldeamentos, os indígenas trabalhavam, né, não de forma escrava, lá como a história coloca, não é? Aliás, não como a história coloca no geral, porque para os portugueses o índio foi sim escravizado, tá? Mas os jesuítas, né, eles não escravizavam, botavam para trabalhar, mas eles escravizavam. Então havia os colonizadores portugueses que escravizavam e os jesuítas que só queriam converter, mas que trabalhava era o índio, ok? Então aí existiam, né, esses aldeamentos em que os indígenas eles aprendiam a cultura europeia. Existe um filme chamado A Missão. Esse filme ele é bem antigo e tal, que é bem interessante, que tem uma cena que mostra mostra um grupo de índios assim, né? Eles estão lá na aldeia e tudo, e eles estão cantando ópera e tocando violino. Você vê, o índio, né, cantando ópera, isso naquela época, né, na época da colonização. O índio tocando violino e cantando ópera. Índios rezando, né? E existia índio naquela época que perdia o seu nome indígena, né, cultural indígena, e ganhavam um nome católico. Por isso que hoje em dia a gente tem muito João, Paulo, né, Marias, Anas. A gente tem muito nome, né, mais voltado assim para essas questões, né, católicas, europeias e tal, do que nomes indígenas. Percebam que as pessoas hoje em dia, né, elas não têm tanto nome indígena assim. Rara a gente vê pessoas que têm esses nomes assim, um pouco mais indígenas, né? São mais nomes, né? João, Paulo e por aí vai, né? Então, isso é reflexo desse processo de aculturação, né? De se tirar a cultura indígena e se colocar a católica. Sem falar que do genocídio também que aconteceu na época, né? Muitos portugueses vão matar, vão eliminar uma diversidade de indígenas. Ok? E aqui nós temos essa questão aí da catequização, né? No livro de vocês, na página 9, também tem essa imagem, né? Ela representa a primeira missa no Brasil, ok? Ela foi feita por Vitor Meirelles no ano de 1860, tá? Essa imagem aí, essa obra de arte aí. Ela hoje está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, né? E ela mostra pra gente essa questão da catequização. Analisando essa imagem aí, o que a gente pode ver? Vamos dar uma olhadinha nela. A gente vê aí bem ao centro, né, no meio, uma cruz, né, que é um dos símbolos da Igreja Católica, né, da religião cristã. E a gente vê os padres aí realizando a missa e tal, né? Alguns padres aí ajoelhados, rezando também, é isso. E a gente vê ao redor diversos indígenas, alguns espantados, outros querendo fugir, outros olhando aí, assistindo o que está acontecendo, né? Então essa imagem, ela representa, né, essa aculturação, ela representa, né, esse domínio, né, da cultura portuguesa lá com os indígenas, ok? E nós temos aqui uma imagem aqui, deixa eu passar aqui para vocês, aí, esse cara aí muito bonito, muito bonitão, ele, né, lindão todo, esse daí, né, é o padre Manuel da Nóbrega. Esse padre Manuel da Nóbrega, né, ele foi o principal representante da literatura do quinhentismo de formação. Acompanhem, por favor, na página 10. Coloquem, por favor, na página 10, me acompanhem. Ele diz o seguinte: Padre Manuel da Nóbrega foi, segundo a história do Brasil, o fundador da vila de São Paulo, de Piratininga, a qual deu origem à cidade de São Paulo. Autor de textos
de considerável valor documental, produziu cartas que tratam de vários episódios históricos ocorridos no Brasil e em outras partes do mundo. Como missionário, o líder dos jesuítas da capitania de São Vicente escreveu o livro Diálogos sobre a Conversão dos Gentios. Os gentios eram os índios, que traz reflexões sobre os trabalhos de conversão dos indígenas ao cristianismo. Uma composição histórica consideravelmente relevante para a investigação do passado colonial brasileiro. Então, os textos, né, do Padre Manuel da Nóbrega, né, que inclusive esse livro, né, Diálogos sobre a Conversão dos Gentios, ela é um marco na história do Brasil, porque ela traz para a gente, ela mostra para a gente esse formato de catequização que aconteceu na época, né? E ao lado do Padre Manuel da Nóbrega temos também o Padre José de Anchieta, que também foi um grande, importantíssimo catequizador lá da época. Sobre ele, o nosso livro diz o seguinte: enquanto representante da literatura jesuítica ou de catequese, José de Anchieta se destacou com seus poemas, autos, sermões, cartas e hinos. Como seu objetivo principal era, por meio de sua produção literária, catequizar os nativos brasileiros, esteve junto às expedições de reconhecimento e colonização, na tentativa de expandir a fé católica, projeto inserido na política expansionista de Portugal. Então, quando os navegantes, né, quando Cabral, tá, entre outros, quando os navegantes, os aventureiros vinham para o Brasil, né, os padres, né, jesuítas vinham também. Eles já acompanhavam, eles vinham junto. Isso porque a intenção era tanto, né, descobrir, tal, tudo, ver, como a principal era catequizar. Então o fato de Anchieta, aliás, bastante conhecido por esse processo de catequização, ok? Aí eu coloco aqui. Do ponto de vista estilístico, a literatura de Anchieta compõe-se de textos de devoção, de teatro de caráter pedagógico e religioso, quase sempre baseado em textos bíblicos e raramente de cartas que informavam o andamento dos trabalhos na colônia. Ou seja, percebam, né? Ele raramente tinha cartas que informavam o trabalho, né? Porque os portugueses, colonizadores, sim, escravizavam, né? Mas os padres catequizavam. No entanto, lá nos aldeamentos, o trabalho braçal da agricultura e tudo, construção de igrejas, casas, era do indígena. Mas a intenção dos padres não era informar como era esse trabalho, e sim catequizar, né? Trazer fiéis para a Igreja Católica, porque tinham perdido lá por conta da reforma protestante, ok? Aí continua. Essas peças de teatro lembram a tradição medieval e humanista de Gil Vicente, teatrólogo português, estudado no capítulo 13, como nós já vimos, né? Que eram teatros, eram temas voltados para a religião, para a questão religiosa, né? Então, os textos, o teatro, por quê? Os padres jesuítas, né? Eles utilizavam o teatro para catequizar, né? Então, os textos bíblicos, os textos católicos se transformavam em peças de teatro, com o intuito de catequizar, como ele coloca aqui, ó. Em suas peças, Anchieta está constantemente preocupado em caracterizar os extremos, com personagens como o bem e o mal, o anjo e o diabo, na tentativa de trazer o índio para a religião cristã, como se pode observar no trecho do álbum de São Lourenço a seguir. Então, esse texto aí da página 11, né, ele traz para a gente uma passagem de uma peça de teatro, de um teatro, né, de uma apresentação, onde tudo era o extremo. Era o anjo e o diabo, o bem e o mal, tudo isso na intenção de catequizar. Então, olha só, é a utilização da arte, né, que o teatro é uma linguagem artística, é a utilização da arte para a catequização, já naquela época do quinhentismo. Então, por isso que o quinhentismo, né, bate na tecla que ele é, sim, uma obra importante, uma corrente importante, porque ele se utiliza, né,
artimanhas, de artifícios como esse, como o teatro, para catequizar, né? E eram sempre peças voltadas com teor religioso. Além do teatro, né, outra arte que também se usava bastante era as pinturas. Olha essa daí, que é bastante interessante. Essas pinturas eram produzidas por padres, né, que eram jesuítas, né, que vinham catequizar, que eram artistas, padres que eram artistas, que incentivavam esse tipo de pinturas aqui também no Brasil, pinturas voltadas para o teor religioso. E essas pinturas, né, que vocês estão vendo aí na imagenzinha, elas vão, e também no livro de vocês na página 13, elas vão dar início, vão dar abertura para o período barroco, ok? Mas aí o período barroco já é uma outra aula, já é um outro conteúdo, um outro contexto. Mas essas obras de arte, essas pinturas, elas dão início aí, né, elas abrem caminho para o barroco, ok? No mais, meus amores, é isso. Muito obrigado por hoje, tá? Um bom dia para vocês, bons estudos, e qualquer dúvida eu estou disponível aí para tirar, ok? Certo? Não saiam da sala, lembre-se, o professor vai seguir aí, se bem que vocês estão assistindo pela plataforma. Mas tudo bem, viajei um pouquinho aqui agora. Beleza? Beijo, tchau, tchau!